Olá, Doratingos! No app de hoje, apresentamos um BL que se tornou um queridinho. Estamos falando de AidSense. Entre tantos assuntos abordados, falamos sobre a importância de poder ser você nas relações. Fique agora com o nosso episódio da semana. Olá, Doratingos! Como vocês estão? Como passaram da semana passada para esta? Eu bem por aqui. Aqui quem fala é a Ellen, como vocês sabem, né? Os Doratingos sempre são comigo, que eu sou a mais boba daqui, então é comigo. E do outro lado nós temos a... Elisa, Então vamos lá. que tenhamos um ótimo podcast e que ele traga bons insights, além das emoções que a gente já sentiu. Eu, eu confesso que, igual você falou no último episódio, que a gente já não está naquele lugar de muita emoção e muito intenso, muito tempo. Às vezes é intenso e é rápido, e parece que logo a gente pega o aprendizado, ou mesmo se não pega, a gente até troca ideia, ou mesmo se não troca ideia, a gente tem um site depois sobre, mas já não é igual no começo. Pelo menos eu senti que era muito forte no começo, e para você parece que também é, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Era muito forte, as coisas aconteciam, a gente ficava, né? Tanto que a gente se mandava mensagem, né? Falando, meu Deus, isso não pode acontecer, e não sei o quê. E agora a gente já está mais relaxado. A gente trabalhou muito, muita coisa, né? Nesse um ano, porque Foi, querendo ou não, gente, uma temporada toda, não deu um ano assim, mas é uma temporada. Então acaba foi que, quase, foi quase então, um ano de gravação, porque a gente começou em dezembro de 2022, parou em outubro de 2023, então foi quase um ano, foram 10 meses. então a E, gente trabalhou muita coisa nesse tempo. Parece que não, por isso que a gente insiste com o DoraCast, porque aham, ele, assim, a gente sabe o tanto que nos ajudou em muitas coisas, em muitos momentos. Porque a gente se distraía também, porque não é só, né, ficar lá né, chorando em posição fetal, como a gente conversou em vários episódios, né, que a gente gravou, mas a gente também tinha diversão, tirava a gente de um lugar que a gente precisava de, né, uma distração. Então, por isso que a gente sempre fala disso, né? Por isso que a sim, gente quer levar isso para as pessoas, né? Que sim. no nosso caso, assim, para nós é o dorama hoje, mas talvez amanhã a gente queira falar de filmes, né? E que tragam também essas inspirações, talvez de livros, né? Que a gente leu, que aí trouxe algo interessante. Então, nesse momento são os doramas, mas nada impede, né? Nossa. Essa questão de Tem. ler tá um desafio. Eu era devoradora de livros, claro que de romances na minha adolescência, no começo da vida adulta, falando em idade, né, 18, 20 e poucos anos. Aí depois com a pandemia ou até antes, eu sempre estudei, né? Talvez hoje seja um confessionário. Oi, prazer, eu sou Elisa, se você não me conhece. Se você não escutou nenhum episódio, então aproveita agora. Vamos fazer né, um apanhado, que a gente já falou dessas coisas no É, primeiro, né? Quando a gente começou o Dora, agora a gente está recapitulando. isso. E a questão de passei a vida estudando, não é bem a vida estudando no sentido de sentar, ler e estudar todos os anos ou todos os dias, né? Todas as horas. Quando se fala isso, parece que é isso que vem de imagem, né? Sendo bem. Não é igual a personagem do Médicos em Colapso, porque ela faz exatamente isso Ah, que a Elisa faz. Não sei se a Elisa já começou a assistir, mas ela estuda em esse todos os não. momentos, todos os minutos, todos, tudo ela Não, estuda. não. A Elisa não está falando disso. Eu passei muitos anos dentro da universidade, da escola, etc. Né? Cheguei a terminar um doutorado. Então, tem essa impressão de ler e ler e ler e ler e ler e ler. E não, na verdade, eu contava muito com o que eu aprendia
das coisas que ou lia antes de prova, quando era mais nova, ou de aprendizados, ou de trocas, conversas, aulas, mas acho que vem muito de prática também. Acho que eu aprendo mais na prática, exatamente, do que em ler. Enfim, então, retomar essa questão de livro. Quem sabe, né, fazemos um Dora, falando de um livro que tem origem na Exatamente. Ásia. Essa questão da Elisa também, na adolescência, eu lia muito, mas muito mesmo. Hoje em dia é muito desafiador ler, porque a gente tem o celular o tempo todo do lado, né? Então você começa a ler, aí você pega o celular e dá uma olhada. Então, naquilo ali, você já fugiu, né? Isso. Então, fica mais. E aí o desafio é muito maior, mas a gente gosta de desafio, então talvez a gente um dia, né, fale de um livro É, aqui talvez interessante. até pegar emprestada a ideia de uma amiga nossa e começar a fazer leituras ao vivo. A gente vai lendo um livro inteiro com E vai, testemunhas. para falar, estamos lendo, né? Estamos lendo, né? É isso aí. Enfim, a gente hoje vai conversar sobre The Eighth Sense, ou o oitavo sentido em português, e qual é a ficha técnica da, Vamos desse lá, dorama, vamos Ellen? falar sobre ela. Então, nós temos aqui um dorama que é um BL, né? Quem não sabe, BLs é Boys Lovers, aquelas séries de meninos. E a Elisa é mais apaixonada que eu gosto também. Eu acho que os BLs, eles são mais resolvidos, assim. Eu gosto mais. Mas também, né, gosto dos doramas. Os normais não, né? Dos héteros. Mas os BLs, assim, eles fazem a gente se apaixonar, né? E esse, o oitavo sentido, no Viki, está como oitavo sentido, dá para assistir pelo Viki, já avisando. Tem outros canais, mas eu assisti pelo Viki. É um dorama que teve, ele é curtinho, não é longo, ele tem 36 minutos cada episódio, né? Ele foi lançado em março, dia 29 de março de 2023, e ele foi assim, são 10 episódios só, e ele se tornou queridinho, né? Ele se tornou um clássico aí no mundo dos BLs, quem acompanha vai saber, porque tem o roteirista e diretor é o Werner Duplessis. Nossa, nome diferente, né? E o Inubek, Baek. E é romance, drama, melodrama, né? Então o ator principal é o Lee Ji-sub, muito bonito, por sinal, ele é muito bonito mesmo. E ele fez o papel de So Jae-won. Isso eu não posso Ele é deixar de falar, que ele é tão bonito mesmo. tão bonito mesmo. Que ele é o tipo que eu gosto, né, nos doramas, o estilo. E o par dele é o Oh Jun-taek, que fez o papel de de Kim Ji-hyun. E aí a gente tem os secundários que também agregam muito nessa relação, mas eles realmente, assim, porque a série, quando você vai ver, vamos começar do começo, né? Senão eu já pulo as etapas. O Jin-hyun, que é um menino lá ele veio para Seul, ele é um calouro, ele veio lá do interior. Então ele vem de uma cidade pequena, está acostumado a viver num lugar tranquilo, né? E então ele não conhece Seul, vem, e quando ele vem, ele encontra o Jae-won, né? E é veterano já. Ele tinha dado uma pausa nos estudos para servir né, fazer o serviço militar e voltou. Só que ele é todo popular, como a gente fala, todo mundo gosta dele, né? Ele é um cara bonito, todo mundo é rico, né? De uma boa família. Então ele é todo aquele estereótipo, né? Bem crescido e tal, se veste bem. Uhum. E o calouro, que é o de Hyun, ele não, ele é todo tímido, né? Você vê até a postura dele, ele é mais quietinho, até a forma física dele, assim, é de uma pessoa mais retraída, assim. Mas por conta, não que ele seja, mas por conta dele ser mesmo do interior, então é diferente. E como o Jae-won é todo para fora, os dois, quando se encontram assim, eles sentem uma atração pelo outro, mas assim, a princípio é uma amizade, eles são curiosos um pelo outro, porque é totalmente Uhum. diferente um do outro, né? Eles são os opostos. E aí eles vão se tornar amigos, estão na mesma faculdade. E aí o Ji-hyun, ele fica curioso sobre o Jae-won. E aí ele vai atrás e descobre que ele participa também do clube de surf lá, de surf.
E ele vai, se inscreve. E aí o Jayon fala, nossa, eu não sabia que você gostava. E aí ele começou a se apaixonar por surf também. E a história deles acontece dentro dessa praia aí, né? Desse lugar, Uhum. desse clube de praia e tal, que eles vão viajar. E uma coisa é, interessante é que o drama em si, eles não falam muitas coisas. Tem, claro, as falas deles, tudo, mas muita coisa que você percebe ali é pelo olhar, eles se conversam pelo olhar ali, eles têm uma cumplicidade assim, mesmo não sendo um casal ainda. Eu achei Aham. engraçado isso, né? Eu comecei a observar. Observei outra coisa também que eu achei interessante, é que o Jaewon, vamos ver se estou falando certo, porque às vezes, né, a pessoa confunde os nomes, porque o coreano é ótimo. O Jaewon, ele acaba que ele usa umas roupas mais escuras, né? E o Odion Tech, ele usa umas roupas mais coloridas. E o cabelo dele é colorido, do outro não. Então eu fiquei, né? Eu nunca tinha reparado nisso. Aí eu fui assistir pela segunda vez, que eu tinha assistido a primeira, eu não tinha prestado atenção. Na segunda eu falei, nossa, é interessante. E aí eu voltei naquele episódio que a gente falou, que a gente gravou do My Happy End. E aí eu estava olhando também que ela usa umas roupas mais escuras também. Quando ela Hum. está num momento legal, ela usa um branco, mas está com preto, né? E o marido dela usa roupas mais coloridas, nem tanto, em alguns momentos. Em outros ele está com roupa cinza, assim, mais pro bege, mais neutro. E eu falei, será que tem isso, né? Aí a gente está falando de o My Happy End, a gente falou sobre questões mentais, e esse BL aqui também traz. E aí eu falei, Aham. olha, então deu uma conexão nisso. A conexão é exatamente essas cores, né? Traz para a vida do outro, porque a gente sabe que tem questões. Mas eu vou deixar a Elisa falar primeiro sobre se ela tem alguma coisa da ficha técnica, ou se ela já quer entrar no assunto, que aí, né, a gente já vai falar disso. Mas eu achei curioso e fiz essa conexão aqui, mas acho que todo mundo que assistiu já fez. Eu que estava lenta, não tinha feito ainda. Eu, eu li isso em algum lugar sobre um se vestir com roupas mais claras, o de Hyun, e o de Won com roupas mais escuras, que ele passa essa vibração, essa energia mais pesada, dependendo do momento, mais séria. O de Hyun, ele está chegando a primeira vez na cidade grande, entre aspas, né, a capital, universidade, é um mundo novo, tudo novo, e ele não tem uma bagagem tão grande de, talvez até de sofrimento, né, que a gente vai começar a conversar aí, por que desse peso, por que dessa seriedade. Ah, de ficha técnica, não teria muita coisa para falar, mas é que, igual você falou, a série foi lançada há praticamente um ano atrás, então foi comemorado, pelo menos nas redes sociais, um ano de AdSense. O, o que foi muito legal nessa série foi a fotografia dela, o jeito que ela é feita. Você vê muitas cores mesmo, não só nas roupas, mas nas cenas. Nas cenas de romance tem algo mais colorido, quando eles vão ter a primeira relação deles, algo mais intenso, tem muita cor. Quando eles se encontram também tem algumas cores em destaque. Em momentos mais de tensão, você vê que vai mais pro cinza, ou azul, acinzentado. Muito interessante a palavra. Eu ia falar engraçado, mas é engraçado. É interessante isso. Então, ela foi uma série que o pessoal destacou bastante nesse ponto. Pode ser um clássico no sentido de inovação, que é diferente, né? A gente está E é acostumado com. uma produção Pode falar. independente, né? Por isso que o pessoal Aham. acabou que falou que achou muito bacana essa questão das cores, o jeito que eles fotografaram, os lugares, porque a gente vê muito mar e é muito natural. Você vê que não é algo assim, é com foto, né? Que eles, igual a gente usa nas fotos, né? A gente põe um monte de filtro. Você não percebe muito. Tem, claro, mas é muito mais natural do que
com filtro para ficar muito bonito, porque é uma produção independente, eles gastam menos, né? Produção independente, eles vão gastar bem menos, né? Não tem Aham. tanto orçamento para gastar, então é interessante olhar, né? Acho que por isso que se tornou um clássico, né? E eles utilizaram os recursos que eles tinham de maneira muito inteligente e muito bonita também. E quando a gente fala de cor, você pode relacionar as emoções também. Quando você vê algo mais colorido, você se conecta à transformação, à alegria, ao prazer, dependendo da cor. Sei lá, na cena de um beijo mais avermelhado, ou na cena de mais tristeza, mais pro cinza, azul, dependendo da situação. E você falando de parecer muito natural, traz a sensação também de a vida ser natural, as coisas Uhum. acontecerem de forma natural, assim. Não é algo forçado. Claro que em algum momento tem os olhos da sociedade falando, ah, você não pode, ou você isso, você aquilo, né? Os interessantes pontos de vista que julgam e falam que tem que ser desse jeito ou de outro, mas não, é natural você ser humano, você experimentar o que você quiser. E hoje em dia é até mais. ah, Essa naturalidade ela está mais disponível. A gente ainda está cheio de rótulos, a gente ainda está cheio de máscaras, a gente ainda está cheio de querer colocar as coisas na caixinha. Mas por que um ser humano não pode se apaixonar por outro ser humano e sem ter um rótulo para isso? Ah, eu Exatamente. gosto do fulano de tal. Não vou ver se é homem, se é mulher, se é gay, se é cis, se é trans, se é bi. Não vou ver nada disso. Eu vou ver, Olhando, eu vou sentir, eu olhando vou a querer, pessoa num todo, né? vou querer experimentar algo Uhum. com aquela pessoa, estar junto daquela pessoa. Então, falando de naturalidade, acho que me vem esse ponto. E Ah, os DLs, eles fazem muito isso, né, Elisa? De mostrar exatamente isso, que a maioria, eu até comentei em um episódio aí, que eu não lembro qual, que eles trazem, o coreano principalmente, né? Eles trazem muito isso, da pessoa estar ali, ela tinha namorada, né? Quem é homem tinha namorada e tal, e de repente ele se vê gostando de um cara. E né, a maioria traz esse tipo de. É exatamente isso que você falou, para que não tenha esse rótulo. Não, eu gosto da pessoa, mas eu não, né? Não foi assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu simplesmente gosto e vou experimentar, uhum. né? Nos tailandeses tem bastante disso também. Também, né? Às vezes o pessoal gosta de chamar atenção para isso. Ai, mas eu não sou gay, vamos dizer assim, porque eu não gosto de homens até agora, mas eu gosto de você e você, por acaso, é um homem, né? Falando de boys love, então a gente tá nesse mundo do masculino. E aí entra muitos interessantes pontos de vista, julgamentos, etc. A gente quer que o nosso Dora seja o mais livre possível, e claro, a gente vai aprender junto também. A gente não quer pisar no calo de ninguém, digamos assim. Talvez em E algum não momento erguer a bandeira gente para nada, né? Não é, é erguer não se. bandeira, mas é ser natural com as coisas, né? Isso acontece e é Isso, natural, né? Não preciso falar, não, é isso, não é imposição de nada, né? sim. E, e falando nessa questão de deles serem como eles são em relação a históricos, né? Um vem mais novo, alguns anos mais novo, entra na faculdade, a novidade. Você falou que ele é mais. Seria introvertido, né? Tímido, talvez. Acho que É, tímido. ele é mais tímido pela criação, eu acredito, né? Porque a gente, não Aham. é todo mundo, porque tem gente do interior que é muito mais, né, né, extrovertido do que introvertido, mas estou dizendo, no caso dele, ele é mais introvertido, né? Mas não significa que ele não saiba falar, nada disso, não. Não, Ele é mais reservado, né? mas o que eu vi, eu tive uma outra leitura, porque o que eu até escrevi para falar aqui era que o Ji-hyun, ele vem trazer a,
vontade de viver de novo. É tipo, igual a gente falou das cores, ele vem trazer a cor. E no que ele vem Sim. trazer a cor, ele chega na nova cidade, na nova universidade. O que ele tem de conhecido é o amigo de uma vida inteira, que continua estudando com ele, moram juntos, mas ele vai atrás de um emprego, faz novas amizades, ele vai fazer aula de surf porque ele se interessou pelo Jeowon do cartaz. E aí, não, deixa eu ir para esse clube aqui, porque vai que eu encontre, Mas foi o que eu falei né? para vocês. Ele é bonito, muito bonito mesmo. Sim. E ele olhou e falou: opa, E aí eu tive essa. Eu fiz essa análise de que ele vem com esse ar da brisa, sabe? Falando de mar também, né? Da brisa marítima, da coisa do refresco. E quando ele encontra o Jae-won e eles dão um match, né? Digamos assim. Mas o match até no fogo também, sabe? Quando você risca o fósforo em inglês, match, vou acender o fogo. Eles, ele começa a sair desse lugar de estar encaixado, encaixotado, melhor, em todas as caixas que colocaram ele, que ele também se colocou, a gente nunca é, aqui ninguém é vítima, vamos dizer assim. As caixas em que nos colocam é porque em algum nível, pelo menos eu e a Ellie, a gente entende assim, a gente se permitiu, mesmo que sem consciência disso. Então, analisando por esse ponto, ele se colocou nessa caixa e também falam que ele está nesse lugar de família rica, ele não precisa se preocupar com nada, ah, ele tinha uma namorada, vai para o exército, depois ele volta para estudar e aí vê os amigos de novo. E aí os amigos ficam enchendo a paciência. Ah, mas o seu pai, isso, então você é rico, não sei o que, você não precisa se preocupar com o emprego, agora eu já preciso passar por processo seletivo, blá, 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 blá. Ah, mas tem a fulana de tal, tá te esperando, por que você não volta para ela? Sabe, todas as questões sociais que a gente repetiu ao longo de, né, centenas de anos, sendo familiares, de que quem tem esse privilégio tem tudo facilitado. Tem muita coisa facilitada assim, não vamos tirar esse mérito, mas não quer dizer que a vida é fácil para quem tem o privilégio de ter muito dinheiro, para quem não tem este privilégio de não ter o mesmo tanto de dinheiro, digamos assim. Então a gente vê que ele é uma pessoa que tem os seus traumas. Se eu não me engano, ele perdeu um irmão, então esse é um spoiler, já fica bem claro. E é um fato que ele sempre vai lidar ou carregar essa emoção, esse trauma, ele se sente culpado pelo que aconteceu com ele, e isso também vai refletir mais no. Acho que é mais pro fim da série, né? Quando sim. o Ji-hyun passa por uma situação e ele volta naquela dor de que ele perdeu o irmão, e aí ele sai. Assim, que eu resumindo, né, agora, para não me estender demais. Quando o Jae-won encontra o Ji-hyun, ele se sente ele mesmo. Ele até fala, eu não sei se fala para o Ji-hyun ou se ele fala para amiga dele, que é muito Acho que ele amiga. fala para psicóloga, né? Para Para psiquiatra. psicóloga, é verdade. É psiquiatra, né? Porque ela pode Psiquiatra. Uhum. fazer Ela dá remédio. receita, isso, passar receita de medicamento. Então ele fala para o psiquiatra, eu consigo conversar com ele sem ter, consigo conversar com ele, ponto, né? Não preciso frear, não preciso, posso ser eu mesmo, né? Nas entrelinhas, se eu falasse. Você pode ser você mesmo quando você está com essa pessoa. Então, Não precisa pisar em ovos para falar, né? Ele se sente à vontade. exato, traz a. Confiança, né? Porque ele não tem, né? Sim, é um lugar de aconchego, um lugar de Uhum. eu posso experimentar alguma coisa nova, sem máscaras, Em julgamento, posso, né? sem julgamento, posso ser eu. E o
de Hyun, que daí eu vejo que ele é muito aberto nesse sentido, ele só vai. Ele não tem esses freios que a sociedade começa a impor e a gente aceita ou não, né? Dependendo da nossa criação, do nosso desenvolvimento, etc. Então, quando eles se encontram, tem essa paixão, tem essa renovação para ambos, porque por um lado é tudo novo para um e para o outro é novo num ponto, mas que é um ponto muito importante, que é no respeito a quem você é e se permitir quem você é. Então, eu achei muito legal. Foi um insight que veio da série para eu falar aqui para a gente conversar. E é muito bacana. E quando você fala isso dele, que ele não era o reservado, quando eu digo, é do jeito que ele foi criado. Então, Sim, dentro de sim. uma capital é diferente, né? Mas não significa que ele não sabia exatamente o que ele queria. É tanto que ele Aham. foi atrás do curso, ele falou, eu quero ir ali, eu vi a foto, vou lá. Porque se ele fosse tímido, ele não iria, né? Ele ia ficar esperando, né? Espera um tempo. Não, ele sabia exatamente o que ele queria, né? Então, mas ele tinha era mais reservado no falar dele, né? Ele falava menos, né? Ele não era tão popular, mesmo que você falou, né? Ele acabou de chegar, era novo, então, né? Ele não. Então, para mim, me veio muito que ele era um sol na vida do Jaeon, né? Que ele Muito. trazia aquele brilho que é do novo. Porque ele até então conhecia só aquele mundinho ali daquelas pessoas que só se. Porque quando a gente vê a turma de amigos dele, só se juntam a ele porque ele paga tudo. Então é um interesse, né? Porque sabe que ele tem dinheiro, né? Exceto os amigos lá do curso, né? Do surf lá, que a gente vê que são amigos mesmo, mas a maioria dos outros, que ele era tão popular, era por isso. Ah, ele vai pagar hoje, porque ele via nele essa, né? O interesse dele pagar as coisas, o dinheiro. Então aí, quando ele encontra o Jin-Hoon, e aí ele é a língua da nós, gente. A idade já não permite mais. Então, Quem mentira. vê, né? Tá no fim da vida. Ai, gente. Então, aí Se tem ele algum acaba, barulho, foi da garrafinha aqui que eu abri de água. eles até sentiu sede, você viu como é o negócio? Nossa. E aí ele percebe que, poxa, não é só isso, não é só eu pagar a conta dos outros, não é só porque eu sou mais, porque eu sou bonito, né? Eu tenho algo interessante também. Mas nesse também ainda me traz aquilo de eu não vou falar porque eu quero proteger o outro. Isso para mim ainda é um negócio muito sério, né? Ai, não vou falar, eu vou terminar tudo aqui, não vou falar nada para ninguém, vou me afastar porque eu tenho que proteger o outro. Mas o outro pediu para ser protegido, né? Então Ah, eles é. têm isso aqui, né? Não pediu, mas eu vou proteger porque eu sou maior que você. Eu entendo isso assim, entendeu, gente? Isso é um sentimento meu. E quando você faz alguma coisa que você acha que está fazendo bem para o outro, sem falar para o outro aquilo, você não Consultar. sabe. Sem consultar, né? Olha, eu vou terminar com você, né? Vou me afastar de você porque eu acho que eu estou fazendo mal para você. Mas a outra pessoa, será que ela acha que você está fazendo mal mesmo, né? Será que é isso mesmo? Né? Você não conversou. E aí isso ainda para mim. E eu falo muito porque não era, não sou assim. Já mudei muito. Mas era muito disso. Ah, eu vou me afastar porque eu acho que eu estou incomodando, né? Mas você perguntou para a pessoa se está Ah, incomodando? Não perguntou, né? E aí, às vezes, você nem tá, às vezes a pessoa não entende por que que você se afastou, ela fica com raiva porque ela não entende, né? Aí se afasta mesmo, e aí você ficou sem saber se você era um incômodo ou não, né? sim. E para entender o que a gente falou agora, assistam, quem ainda não assistiu. A gente não dá tantos spoilers assim. É porque se a gente continuar Ah, aqui, a gente vai acabar falando em coisas que não devemos mais, né? Porque essa questão de conversa, tem uma série que está passando agora, que no caso também é BL. A gente deve trazer isso depois, mas quando acabar eu falo para ela em qual que é que dela assistir. É muito boa. É uma que eu vi alguns comentários que a pessoa meio que assim se surpreendeu, porque vem de uma. Eu não achei o primeiro BL dessa empresa ruim, mas talvez algumas outras pessoas acharam. Mas
essa história tá muito bacana. E a relação do casal, a partir do momento que eles estão juntos, é aquela relação de que é fortaleza, sabe? Eu sou a fortaleza para você e você para mim. E não importa o que aconteça, a gente vai passar por isso juntos. Então é Ah, isso é muito, muito legal. bacana. E vai entrar num tema que a gente quer falar já tem um tempo, então vai casar muito bem. Ai, Deus, pronto. Agora hoje eu já não durmo querendo saber, é sério. Aquela... Não, daqui a pouco eu já falo qual. Enfim, então uma questão de saúde mental que a gente acabou comentando no último podcast sobre My Happy Ending, a gente comentou sobre amnésia, fuga dissociativa, que é algo que tem a ver com perda de memória, a pessoa parecer, às vezes, até com uma bipolaridade, porque numa hora ela está de um jeito e na outra ela está de outro jeito, mas tem a ver com o esquecimento em si, não às vezes com o humor, né? Não é algo, eu estou depressivo e daqui a pouco eu estou eufórico. Não é bem assim, é porque a pessoa está passando pela emoção, mas ela tem essa questão de fugir daquilo, como se apagasse a memória, e aí no outro dia ela se encontra sem aquela emoção forte, né? Sem aquele trauma ou aquele peso do trauma. E como o Jeon carrega um trauma, ele, pelo menos o que fala na série, é que ele tá com depressão, não sei se chega a falar isso. Fala que ele está com depressão, porque só que ele foge, né? Ele fez um tratamento por um tempo, mas aí ele foi prestar o serviço militar porque ele estava fugindo mesmo, porque ele não conseguia seguir em frente com aquilo. Era muito dolorido, né? E aí, com a Sim. chegada do Jin-Hoon, ele já estava fazendo terapia, mas aí isso melhorou, né? Vamos dizer assim, para ele continuar na terapia e começar a entender, porque aí ele se abriu realmente para a terapia, porque até então ele ia, porque ele precisava da medicação, né? Aham. Mas depois ele se abriu mesmo para a terapia para entender realmente o sentimento, né? Que era muita dor. Então ele começa a se abrir quando ele encontra esse lugar que a gente comentou, de se sentir à vontade, né? De se permitir ser quem ele é, se expressar, acho que principalmente se expressar sem todas as amarras, né? Saiu desse lugar de estar encaixotado, acho que foi a palavra que eu usei antes, para para poder falar o que ele quiser e não precisar pensar, porque é muito desafiador você estar num lugar que você tem que, né, como você falou, pisar em ovos, você tem que tomar todo o cuidado, até como você vai. Isso acontece muito com mulher, né? No caso, dependendo da idade, antigamente mais, hoje espero que esteja mudando tanto quanto parece. Pode estar mudando. Não, tem que ser boazinha, tem que sentar de perna, não pode sentar de perna aberta, né? Aquelas coisas. Nossa, eu tava vendo uma série ontem, e aí a médica vai lá mexer no computador e tal. E ela tá de pé, digitando. Aí chega uma outra, não sei, acho que era uma enfermeira, chefe, ou alguma coisa assim, fala: Ei, você é uma mulher, você tem que se comportar melhor, sabe? Isso agora, 2024. Então, Enfim, coisas assim, né? E já passou do tempo disso, né? E a gente sempre fala aqui, né, das terapias, e nesse a gente vai percebendo que cada vez mais a verdade vai se aproximando das coisas, do seu comportamento diante das pessoas, né, de hum, você ser verdadeiro, e tem tudo a ver com isso. Eu ter um lugar onde eu possa ser verdadeiro, e o que eu percebo agora é que está caminhando para isso, né? Você não consegue mais mentir. Eu estou falando muito de mim, de experiências que eu ando tendo, de eu falar assim, antes eu ficava muito, por eu ser reservada mesmo, eu falava, não vou falar, porque que aí eu me comparo com o de um em certos aspectos, porque assim, não que ele não tenha opinião formada, mas ele evita falar, porque ele chegou agora, está conhecendo tudo, no caso dele é assim.
No meu não é nem por ser tímida, é a reserva mesmo, e aí você fala, se eu for falar opinião, eu vou preso. Não tem aquele meme que fala isso? Mas é bem nisso, porque a gente ficava com medo, se eu falar isso aqui, nossa, o que que vão pensar, o que que vão achar, né? O medo dos julgamentos. Hoje em dia a gente percebe que a gente está perdendo isso, né? Aos poucos, é um trabalho diário, é aos poucos, porque é com você, você ser verdadeiro com você. Então eu estou falando da gente tomar, que a gente está tomando esse lugar, porque a verdade nos libertará, e isso é um fato, né? Não tem a ver só com religião, tem a ver com a verdade nossa. Eu posso estar nesse lugar em que eu posso ser eu mesmo? Eu não posso, por que que eu ainda continuo aqui? Né? Então a gente está fazendo esse movimento de ir para um lugar que a gente possa ser quem a gente é, né? Inclusive nos trabalhos, nos lugares, claro, tem lugar que não é permitido, mas você vê que as pessoas estão migrando muito mais rápido, porque antes a gente ficava anos numa empresa que a gente, né, todo mundo precisa, né, de casa, carro e apartamento. Então você ficava anos para não sair aguentando coisas. Hoje você vê que as pessoas elas vão migrando com mais facilidade porque elas conseguem falar que não é meu lugar, eu preciso estar em outro para fazer outras coisas, É, né? Então você, você poder ser, principalmente com seu companheiro, quem você é de verdade, isso é muito importante. E a série traz muito esse olhar mesmo. E é como eu falei antes, né, não precisa de muito diálogo, porque eles se entendem no que eles falam. Então você vê que em muitos momentos da série tem muito silêncio, né? Mas não é um silêncio assim que eles não querem falar um com o outro, eles estão sentindo, acho que por isso o nome também, né? Então, eles estão uhum, sentindo as coisas, sentindo os processos. Quando eu estava pesquisando algumas coisas, eu li em algum site, eu não lembro agora, falando que é diferente o jeito que foi construída a série, porque quando a gente tem os diálogos internos, ouve, né, a vozinha falando, não sei quem, não sei o que, eles não têm isso, a gente vê a gente sente mesmo que eles estão sentindo, sem eles precisarem falar, né? Então é um negócio muito louco a construção da série, quando você começa a prestar atenção, assim, você fala, nossa, é mesmo, né? aham. E não tem explicando por que eles estão se sentindo assim, o assado, mas você percebe que é por causa daquilo. Porque é no que a Elisa falou das fotos, né? O jeito que eles colocam a cena, então, né, a maneira inteligente que eles acharam para expressar, né? É, eles trabalharam com o corpo todo, né? E talvez até com a questão da energia ou da alma, daquilo que você acredita, né? Porque o oitavo sentido É, não é nem o sexto, é o oitavo sentido. muito. Então, além do além do além, como diz uma, A gente tem um monte de né? sim, né, que a gente até está aprendendo ainda, né? Então, eles já estão no oitavo lá, né? É, isso é muito legal mesmo deles. Não é aquele silêncio desconfortável, Não, é um uma silêncio. cumplicidade, assim, né? É, É não dá nem interessante. para descrever, deve ser esse oitavo sentido mesmo que a gente não acessou Exatamente. ainda. Precisa assistir. Quem não assistiu, precisa assistir. É, sem os julgamentos e condenações, porque, mas é um BL, não sei o que. Não, gente, é assistir o que traz por trás de tudo aquilo, né? Porque tem É, uma história ali, não é só, né? Tem gente que vai julgar e vai condenar, e tudo bem, não assista, mas se você assistir sem esse olhar que a gente tem, né, de condenar as coisas, a gente percebe a riqueza do que está sendo dito ali. E não só nesse BL, mas em muitas outras coisas, né? Na vida toda da gente. Se a gente tirar condenação e julgamento, julgamento e condenação, a gente percebe muitas coisas. Como a e Elisa falou, além ver, do além do além. é, e ver no interessante ponto de vista que a gente gosta de falar. É, então, a depressão, no caso, a gente acho que nem vai entrar nesse assunto, porque a gente está falando de se permitir ser quem você é, e quanto mais você se permite, mais fácil vai ser lidar com a ansiedade, vai ser mais fácil lidar com é, aquela saudade que pode acabar virando uma depressão, querer viver do passado, porque no passado eu fui feliz, ou porque no passado eu tive esse trauma, e se eu sair desse lugar de
desconforto do novo, eu não vou saber ser, não vou saber agir, não vou saber fazer. Então, que a gente possa transitar por todo o símbolo. Vamos trazer um pouco da série de novo, o símbolo do infinito, que teve até questão aí com o pessoal de que eles fizeram um símbolo, uma logo, e que não podia usar, depois eles mudaram, que era um símbolo do infinito, mas tinha uma coisa específica lá. Que a gente possa transitar, ora no centro, ora no extremo, ora no outro, mas sempre nesse lugar de experimentar, de liberdade, de você se permitir ser quem você é e descobrir quem você é, porque a gente não nasce, diz que a gente não nasce sabendo, mas a gente pode usar esse não nascer sabendo ser humano, porque a gente está aprendendo a ser humano. Mas a Na gente nasce com uma essência, coisa, né? a gente nasce ser humano, mas o viver ser humano, ser de verdade, toda a potência que esta entidade ser humano tem, a gente tem alguns, vários, muitos, talvez infinitos passos a serem dados, melhor, Tem- serem experimentados para a gente chegar nesse lugar. É, Você falando disso, eu lembrei, eu vou ter que cortar seu diga, raciocínio, perdão. eu terminei. Eu, eu lembrei da dona do bar, porque você falando disso do nascer e ser humano, ela já era uma Adjumá, como eles falam, né? É, Ela já era Admar, mais velha, Admar. ela era mais velha, mas ela trazia um conforto para esses jovens que ia lá, e tanto que o bar tinha muito jovem frequentando, né? Ela falava, claro, dos bonitos, ai, veio um homem bonito, não sei o quê, mas ela trazia muito esse deixá-los à vontade, né? Ela dava muitos conselhos porque ela já tinha passado por aquilo e ela falou, a escolha é sua, você que tem que saber o caminho que você tem que escolher. Eu escolhi estar aqui agora. Eu era casada, porque ela era casada, mas separou. Ela falou, eu não quis mais porque não dava para mim, mas agora eu tenho esse bar e a minha vida tá feliz, tô feliz aqui, talvez eu não me case. Então ela trazia esse lugar da pessoa estar no lugar que ela quisesse, né? Uhum, E ela deu muita força pro Ji-hyun, né? Porque ele uhum. trabalhava lá com ela, né? Então ela foi um suporte, um apoio. E é isso, quando a gente está encontrando, está experienciando, está buscando estar no lugar que a gente quer estar, né, ser quem a gente é legal a gente ter esses apoios, né? E a gente sempre vai encontrar, né, esses apoios assim durante a nossa jornada. Eu acho que o mais legal é você transformar esses apoios que de repente você viu como um lugar que você não quer estar, e em algum momento você pode falar: Nossa, agora aqui eu me sinto à vontade. É muito legal também esse lugar, pelo Também. menos na minha experiência aqui, de querer, em certos momentos, não ter contato nenhum com certas pessoas, ao ponto de eu falar: Não, agora eu quero estar aqui, então vou aproveitar essa oportunidade que me dei, me deram, etc. O todo me proporcionou. E, e seguir até o momento de eu, não, agora eu escolho ir para outro lugar. Agora eu Exatamente. escolho experimentar em outras, de outras maneiras, outros lugares, ter novas experiências, novas pessoas. E são momentos, né? Isso, porque você tomou posse de quem você é, então você sabe que ali é Uhul! bom, né? Mas aí você vai para um outro lugar que você fala, lá tá melhor agora, né? A gente não é obrigado a nada, né? É isso que a É, gente precisa entender. Só que a gente sabe que tem as consequências, né, das ações. Então, fiz certas escolhas, eu tenho consequências daquilo. Isso é normal, natural. E a gente não ficar abalado com aquilo, né? Daí não se sim. tornar um bebê chorão, porque eu escolhi o pirulito de uva, mas eu queria o de morango. Tá, não tem o que fazer mais, né? Mas você pode depois pegar o de morango, mas se conformar com aquela primeira escolha que foi o de uva, tá tudo bem. Toda escolha tem uma consequência e muitas vezes as coisas vêm de maneira diferente, mas elas vêm da maneira que tem que ser, É a gente tirar esse peso de sofrimento, né? né? E colocar como experiência mesmo. Não, eu estou vivendo uma experiência. Não foi como eu planejei, né? Porque
Eu queria que fosse assim assado, não foi, mas foi uma experiência, foi válida, mas eu não quero repetir, eu quero ir para outro lugar agora. Sim, tanto fisicamente quanto emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, etc. Exatamente, em todos Como os. somos, como estamos terapeutas integrativas também, É, então é o todo. é todo. É sobre isso, né? Atualizações para a gente terminar esse episódio, Ellen. Eu encontrei algumas coisas, não encontrei quase nada do nosso querido Também Ji Hyun, que nada. é o Jun Taek, porque ele, acho que foi o único trabalho que ele fez de, O primeiro, de porque não tem nada, tá zerado não dele tem lá. nada mesmo, é de dorama, série, seja qual você quiser falar. Foi a primeira série que ele fez. Tem o Instagram dele, que, aliás, eu prefiro ele com cabelo mais natural do que o cabelo da série, que é mais avermelhado, né? O cabelo dele É, natural é mais pro preto, escuro, assim. Tem o Instagram dele, que é Ojunt, que é Ohjunt, então qualquer coisa assim. A gente não pode dar novidades sobre ele, mas segue ele no sim. Instagram para ter atualizações. É, o, o Lim Jun Lindy, Sub, Lim Jin, né? Lindy Sub, ele tem duas novidades, né? Você viu isso também? Eu só vi que ele fez uma série que eu tá na minha lista faz anos, eu não assisti ainda. Ah, então é do passado essa. É, essa não é a atualidade. É, Ele tá, ele tá num musical nesse momento, que é uma adaptação do musical da Broadway que chama Dear Evan Hansen, Coreia, né? Porque eles estão fazendo lá na Coreia. Ele faz o personagem do Connor Murphy e ela já estreou agora no fim de março e pode ser que vai aí até o mês de junho. bacana. Então, e a outra trabalho dele que é recente que está passando agora é com o querido, nossa, o nosso querido que vai vir fazer show no Brasil já está esgotado aí Ah, de o Cha Eun-woo, a série, como é que é? Anotei aqui, mas fugiu. eu não Ah, sei. Mundo Maravilhoso, Wonderful World. Ele faz o papel do irmão dele na série. E eu acho que é um Ah, papel pequeno, Irmãos se eu não me Bonitos. engano. Então, e essa série tem uma história interessante. Essa tá bem E, falada pelo, né, as dorameiras de plantão aí que eu tô vendo. Eu não sou, tá, gente? Não sou a dorameira de plantão. É, elas estão falando bastante dessa série. eu fico dando olhadas aí na rede do ex-passarinho, né? Que mudou de nome. E Instagram também, às vezes, tem uma amiga que coloca bastante coisa, eu acabo vendo. A Ellen também me manda coisas também de vez em quando, coisas engraçadas. Então é isso, né? Você tinha mais alguma coisa? Ah, não, Ah, qual aí série que é que você quer? Tá na é sua o lista que mito você não viu ainda. de Sísifo, eu acho que é assim que fala, Sísifo. Sísifo. Ah, isso É, deve ser o legal, hein? mito de Sísifo, parece que é bem legal, tá na minha lista, mas eu ainda não assisti. E a música, a música é bem bonitinha, eu gosto de ouvir. É Angel Baby, né, do Trey Sivan, é uma música bem bonita. E eu, Ah, é essa uma, não tem na minha playlist, não. Eu tenho a do Conor Gray, que sabe a cena deles, ápice, né? Quando eles reencontram, etc., naquele momento. Uh, ai, ele tá escutando essa também. música no caminho, e aí eles se encontram. Enfim, pode Muito falar. legal. E tem, eu estava vendo um make-off, né? E aí, make-off. E aí eles estavam gravando, né, a cena do surf lá, deles na água e tal. E a água Aham. estava congelada. E para eles gravarem foi um sacrifício. E aí você vendo, eles, a gente sabe que tem a equipe toda, e toda a equipe dentro da água congelando para fazer as cenas. E eles têm que ficar com a cara de paisagem, como se a água estivesse muito boa, e não Nossa. estava. Então eu falei, olha que o que que acontece por trás é interessante, né? Porque você vê lá a cena, nossa, parece que é um verão, né? Mas não era.
Nada. Não tava inverno de neve, mas é frio, né? E aí eles entravam, se eles colocaram pé, eles já ficaram tudo. Ficava muito frio. Ui, e esse mar tem história para contar, né? É, pois é. Na alegria e na tristeza, então assistam para saber. Vocês que, vocês que lutem agora para assistir. É, a gente pode até assistir de novo, não vai ser nenhum sacrifício, mas tem Não, bastante coisa para assistir já. eu não assisto série duas vezes, gente, mas essa consegui assistir. É verdade, essa informação eu não sabia. É que eu tenho repetido várias, mas no caso de BL, eles são muito. Tem uns que são muito curtos, né? No Isso, aí caso, você. no caso dessa, 10 episódios de 30 e poucos minutos, é até milagre, né? Mas agora eles estão começando a fazer Mas, com 8 episódios de 30 e poucos minutos, que já foi uma evolução, antes era de 15 minutos, 10 minutos. Então isso você mesmo. consegue ver algumas mais rápidas. É, você consegue Então, aí numa tarde aí, você faz tranquilo, né? Então, aham. é uma série bacana. Então, Assistam sim. mesmo. Então tá no Viki. Tá gratuito no Viki? Eu Vamos vi conferir, porque que daí. Porque a dona Ellen tem assinatura, eu não tenho. a maioria das séries de BL no ViX são gratuitas, mas eu Mas não eu tenho vou certeza. conferir aqui agora. É, porque eu não tenho certeza. Ellen, vai dando spoiler sobre o nosso próximo episódio de série que a gente vai falar sem falar o nome, hein? Ó, o desafio para Ai, você. gente, isso para mim é muito difícil, sem falar o nome. Eu, não, eu dar spoiler. Gente, essa série. Ah, eu Não, não quero falar, Elisa, não. eu não vou conseguir não dar spoiler. Mas é um clássico. É É um clássico. Essa é clássico aquele que o das pessoal fala assim: dorameiras. se você não assistiu, você não é doramiga, Nossa. né? Mas tem, é igual quando falam para mim: se você não assistiu tal série, você não é dorameira. Qual que é aquela que eu detesto? Love Alarm. Então, Ah, a gente já falou aqui no canal dela, mas faz parte de você assistir, né? Então, igual tem gente que nunca assistiu aquela outra do Pousando no Amor, mas é um eu, clássico. inclusive. Ai, Liz, mas é um clássico. É boa, mas então, né? Vamos deixar. Então, o Vai próximo é um de clássico. Eu só vou gosto, né? deixar isso aqui, porque senão eu vou começar a falar, porque eu Cada um tem gosto. um gosto, né? O meu é diferente do seu, que é diferente de quem está escutando, Exatamente. etc. No Ninguém é Viki, obrigado. a série precisa do Viki Pass para assistir a partir do episódio 3, mas pode, se você não viu nenhum, você pode assistir 2 episódios com as propagandas, claro, mas estão lá disponíveis. Se você quiser assistir, mas não tem como assistir no Viki, busca o seu jeitinho. Palavra fansub, BL, aparecem alguns interessantes. Se Pois é. você vê que algum faz o barulhinho de miau, é bem legal também. Tem vários, Então, gente. Olha, quem é tem dorameira vários. consegue achar até pelo em ovo. Então, Sim, né, que a pessoa que assistir, ela vai achar em algum lugar. sim. Então, Então, no nosso próximo episódio, um dorama clássico coreano. Vamos dar esse spoiler, que é coreano. Como se a gente estivesse falando de vários outros, né? mas às vezes a gente fala de um chinês, tailandês, né? Principalmente nos É, BLs a gente vai para o tailandês, né? sim. Mas é Então, muito. coreano, e ele não é tão recente. Ele tem uns anos aí já. Tem, mas ele continua novo. Sim. E, Novo não, é muito porque legal. é muito legal. Eu quero dar uma passada de olho nele antes da gente gravar. Então é Eu vou isso, a gente soprar para fica. vocês. É um spoiler do Dora. ah, Hum, a Elisa não lembra. não, não lembrei. Hum. O que eu lembro desse é que tem uma cena que eu chorei muito, e que geralmente, pelo menos até a última vez que eu vi algo parecido, na última vez eu não sofri tanto. Eu senti um incômodo, mas já melhorou muito. Tem um certo tipo de cena que às vezes repete em alguns doramas. Acho que eu vi 3, 4 vezes, se eu não me engano. Ou de outra maneira. Nossa, dói demais assim. Enfim.
Tá bom já. A gente começa agora, né, a falar É, dele. então, ficamos por aqui, né, Ellen? Sim, né? Não queremos, vocês perceberam que hoje a gente está falante, né? A gente Sim, estamos gostaria de ficar falante. assim, igual aqueles podcasts que ficam 3 horas falando, mas não dá. Então a gente precisa se despedir. A gente fica por esse aqui agora, mas na próxima semana tem mais. Acompanhe os Sim, canais, nos sigam nas redes, né? Tem muita coisa bacana, gente. Se vocês não viram, voltem lá nos antigos, né? E tem muita coisa legal no canal, tem muito conteúdo bom, né? Não é sim. porque a E a gente que gente faz, escuta não. também. A Mas gente é escuta porque, também, né? Já me claro que peguei, escuto, já me porque peguei fazendo. Já escutei alguns, e qualquer coisa, se já escutou, coloca na velocidade 2, escuta mais rápido. mais rápido, porque aí a gente Mas volta naquela aproveitem. questão mesmo e aí a gente percebe que já trabalhou, então é muito bacana, a gente escuta bem. E é isso. Sim. Então, até mais, até o próximo episódio. Até. Tchauzinho.